Boa noite, Ellen. Boa noite, professor. Tudo Tudo bem? bem? Tudo em paz. Satisfação ter o senhor aqui, estou muito feliz. Eu também. Obrigado. Como é que tá o som? Tá bom? Para mim tá excelente. Vou ver se Tá o bom? Tem muita pessoal. sombra na imagem? Não. Opa, eu que fiz bobeira aqui. Para mim tá excelente. Tá, então tá bom. Perfeito. Ver se o pessoal escuta, todo mundo escuta. Pessoal, boa noite. Será que alguém pode tá dando para escutar? Acho que tá tudo certo. Professor, antes de mais nada, vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar, mas eu quero dizer que é um prazer enorme ter o senhor aqui. Estou namorando o senhor, entre aspas, faz um tempo e sei da sua agenda, que é sempre cheia, o senhor não para. Eu não sei, mas eu estou achando que o senhor está na FOB. Estou. Está na FOB, né? A internet é Eu, re... melhor. Eu eu vim pra cá. reconheci aí a. O Eu... painel de fundo é FOB. eu sabia. E eu sei como sua agenda é cheia, como o senhor tem compromissos, e fico muito feliz de ter aberto aí um espacinho aqui pra gente. É uma honra para mim, ainda mais o trabalho que você faz você faz aí na página do Instagram, né? A quantidade de seguidores, a quantidade de informações que você traz. Eu acho que você abriu um caminho muito interessante e eu me sinto muito honrado e muito feliz em estar aqui com você. Eu acho que vai ser um momento, uma parceria bem legal hoje, Fih. Ah, eu tô super animada. Obrigada, professor. Eu tentei aqui, deixa eu até colocar. Eu acho que o professor Paulo, ele dispensa apresentações, né? E aí eu fui tentar resumir o currículo dele e deu nisso aí, ó. Tem muita coisa, então não vai dar para eu falar tudo, mas o professor Paulo, ele faz muita coisa, ele é muita coisa, né? Ele representa muita coisa para nossa área. E o professor Paulo, ele tem formação, patologia bucal pela FAUSP, odontologia para pacientes com necessidades especiais, é, trabalha com pacientes transplantados, tem vasta experiência aí com a parte de odontologia hospitalar. Então, assim, a gente teria muitos assuntos que o professor Paulo poderia brilhantar aqui para a gente, mas fui eu que sugeri para ele que ele falasse um pouquinho sobre a nossa área, um papo mais informal, mais aberto, né, professor? Com certeza. A respeito de questões que o pessoal sempre faz em relação à área da estomatologia, né? É uma área relativamente, eu não vou dizer desconhecida, mas não é uma área tão visada, embora eu veja que isso, felizmente, está mudando um pouco. E os alunos perguntam muito, né? Mas se eu fizer consultório, eu vou ganhar dinheiro. Mas eu vou seguir carreira acadêmica. E a parte do estomatologista dentro do hospital. E então a proposta é essa, a gente conversar um pouquinho, uma pessoa experiente como o senhor. Então, só para te apresentar, pessoal, o professor Paulo, o senhor entrou em Bauru, que ano? Agora em julho vai fazer 10 anos. 10 anos. Então, o senhor entrou, eu estava no doutorado já, então a gente não conviveu tanto, não tanto tempo quanto eu gostaria, né, professor? Então, o professor entrou e começou a desenvolver, mudar a cara do programa de pós-graduação da FOB-USP. Hoje o programa é um programa muito completo, com a parte de estomatologia, radiologia, mas também, né, professor, com essa parte dos pacientes especiais. Eu acho que o senhor implementou isso no programa de pós-graduação. Infelizmente, eu não pude fazer parte de grande parte desse processo, né? Quando o senhor começou os seus trabalhos, eu já, Mas já você nos estava visitou já. Já, foi maravilhoso, uma experiência espetacular de conhecer a clínica multiprofissional. Então, assim, o professor Paulo, ele deu uma nova cara para o programa de pós-graduação da FOB-USP. Professor, eu acho que vai ter bastante gente que vai querer perguntar. Eu não sei se estiver atrapalhando, eu desativo os comentários.
A gente propôs Tranquilo. aqui alguns pontos e eu quero te deixar bem à vontade para conversar. Se quiser deixar para responder os comentários só ao final, ou se já quiser ir comentando aqui com Vamos o batendo pessoal. papo. Vamos Perfeito. deixar dinâmico. Então tá bom. Você que manda, fique super à vontade. A palavra é sua, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Tá legal. Bem, o primeiro tópico que a gente pensou em conversar, né, foi sobre a estomatologia na clínica e no consultório privado, né, no consultório particular. Primeiro, eu quero dizer uma coisa que eu acho muito interessante com relação à estomatologia. Quando eu não sabia exatamente o que era estomatologia, eu ouvi um comentário, um zum, zum, zum de corredor de faculdade assim. O estomatologista é aquele que faz o diagnóstico e manda para o cirurgião operar para resolver o caso. Eventualmente você já pode ter ouvido isso em algum lugar. E aquilo eu olhava e falava assim, mas nossa, que área que é essa, né? Quer dizer, a pessoa só olha e fala, eu acho que é isso e vai outro fazer. E aí era uma coisa que me incomodava muito. Na pós-graduação, na FOUSP, a patologia fazia reunião e a estomatologia participava. E aí eu comecei a entender essa interação, essa participação, e realmente a coisa começou a crescer, né? Por quê? Porque a adrenalina foi subindo para mim, né? A adrenalina foi ficando cada vez mais forte, e eu gostando dessa coisa de raciocínio diagnóstico, é o clínico, é o histopatológico, é a imagem, e vamos discutir como é que resolve, o que que faz, o que não faz, qual é a preservação disso, qual é a continuidade, qual é a evolução. E quando eu vim aqui para a faculdade, participando aqui da clínica, e a FOB tem um formato muito interessante em que a clínica é muito interligada, diagnóstico, imagem, a parte de radiologia e a parte de cirurgia. Então isso faz com que tenha um mecanismo muito rápido, né, Ellen? Você que vivia aqui muito tempo, é muito rápido, é muito ágil, é muito dinâmico. Muito E dinâmico, isso me sim. fez, é muito dinâmico. E aí isso me fez entender a estomatologia de uma forma realmente plena. E aí eu falei assim, não tem nada disso. O estomatologista é um cara que tem um raciocínio completo do paciente. Porque ele vai analisar a parte da história, vai pensar em toda a parte clínica do paciente, vai ver o paciente como um todo, chega na boca, pensa na possibilidade diagnóstica. É claro que é sempre um prazer acertar um diagnóstico presuntivo, na hipótese diagnóstica. Sim. Claro, fantástico, né? Mas você sempre vai ter que dar mais que uma possibilidade de diagnóstico para poder raciocinar. E aí você vai para o exame de imagem, para a biópsia, aguardar o histopatológico, pensar numa possibilidade de uma imunistoquímica, para poder fechar um diagnóstico bem legal, e aí sim dar continuidade ao caso do paciente. E muitos dos casos continuam sendo acompanhados pelo estomatologista, até a sua resolução. Alguns casos de cirurgias maiores depois do diagnóstico, vai para a bucomaxila e a parceria é excelente. Uhum. Né? Mas muitos casos são continuidade do estomatologista. E outra área que tem uma grande relação é a medicina. E para mim, a área mais próxima da medicina na odontologia é a estomatologia. Estomatologia, com certeza. Com Que tem essa certeza. interface, né? Uhum. E aí vem a pergunta, como é que eu faço isso tudo sem ser dentro da faculdade? Agora que a gente eu mostrei um cenário do que é, como é que eu faço isso sem ser na faculdade? Eu conheço poucos estomatologistas que vivem de estomatologia. Até porque a especialidade ela teve um pico no início, quando ela começou no Brasil, ela fez um boom. Depois ela diminuiu bastante, ficou restrita quase às pós-graduações, né, às universidades. E agora começa um grande interesse dos acadêmicos. Eu acho que, não tenho dúvida de que Hollywood, Netflix interferiram nisso. Você tem aí House, É. The Good Doctor, você tem The Resident, todos os programas, né? Emergency Room, para quem é mais antigo. E Grey's aí começou a Anatomy. entender Grey's Anatomy, né? E aí começou a se entender um pouco de raciocínio. E começou a ser desafiador acertar diagnóstico e saber como tratar. Que é a única área da odontologia que trabalha realmente com isso. Que as outras áreas são muito mais artesanais e técnicas, Uhum. né?
Não estou desvalorizando nenhuma, mas as áreas são diferentes, né? Sim. E a área de raciocínio, desenvolver raciocínio e tal, fica mais para o pensamento do diagnóstico, né? Para a estomatologia. E aí, eu vivenciei alguns momentos na minha clínica, antes de eu vir para a faculdade, com relação a isso. Um é que era uma clínica. Então, a clínica se pensa que ela tem as especialidades. Então, tem profissionais que atuam para um espaço multidisciplinar, numa clínica multidisciplinar dentro da odontologia, o estomatologista faz uma diferença bem importante. Né? Então ele tem um espaço muito garantido. É muito comum ter uma lesão, ter uma outra condição e pensar junto, e ele passa em consulta com o estomatologista, faz o diagnóstico, soluciona ou encaminha, mas ele consegue trabalhar. Sozinho e referenciar num local é mais difícil. O que eu sempre oriento para o nosso pós-graduando, que fala assim, não, eu vou fazer consultório, não vou seguir carreira acadêmica. Ok, que ele faça alguma outra especialidade linkada para poder dar esse retorno. Então, ou implantodontia, ou cirurgia, ou uma periodontia, né? Mas áreas que têm alguma relação com o paciente sistemicamente comprometido. Uhum. E que tem alguma relação também com cirurgia, né? Porque eu acho que esse é um foco importante. E aí o que acontece? Depois de um tempo, você tem que trabalhar, claro, com o seu marketing pessoal, e aí você vai sendo conhecido como o colega que, quando tem um caso difícil, você se torna referência para esse colega. E aí, com o tempo, a médio para longo prazo, o consultório privado começa a ter um movimento desse perfil de pacientes. E aí vem um outro aspecto, né, muito importante, que no início da estomatologia ele foi muito forte, depois ele foi esquecido, e nos últimos 10 anos passou a fazer um boom novamente. A estomatologia começou no Brasil como oral medicine, como medicina oral. E o modelo utilizado para a criação da Sociedade Brasileira de Estomatologia e para os primeiros cursos onde tinham esse modelo, era um modelo americano de medicina oral. Quer dizer, o raciocínio já era entender o paciente sistemicamente, fazer o diagnóstico bucal. Passado um tempo, ficou só no diagnóstico bucal. Quando surgiu o boom da odontologia hospitalar, e aí várias pessoas queriam ser os donos da área. E a briga para não se virar uma especialidade, são sim ser uma área de atuação. E a estomatologia foi uma das áreas que decidiu retornar, buscar de novo algo que no início era. E aí, com isso, a estomatologia começou a ter um leque para paciente sistemicamente comprometido novamente. E, a meu ver, se o estomatologista segue por essa área, é uma excelente área, inclusive fazer consultório particular. Esbarra em outra especialidade da odontologia? Sim, uma especialidade que surgiu em 2012, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais, que também dá o suporte para o paciente sistemicamente comprometido. Mas, na realidade, são duas especialidades que têm a mesma possibilidade de ação. Né? Eu não sei se responde a pergunta inicial, Ellen, o que você acha? Eu concordo, professor. É uma pergunta muito difícil, assim, o pessoal faz muito, professora, mas você faz estômago, mas e no consultório? Dá dinheiro? É essa a pergunta, né? Não tem muita enrolação. E eu falo que para mim é difícil responder, porque, assim como o senhor, eu parti para a área acadêmica, então a maior parte do meu tempo eu me dedico à academia, eu sou professora. E o que eu faço de consultório é muito pouco, mas é o que o senhor falou, você acaba se tornando uma referência, porque nós temos poucos estomatologistas gente, qualquer coisinha que aparece na boca, o dentista acende a luz vermelha, ele fica preocupado e ele encaminha para o estomatologista. Mas eu fiquei até muito feliz do senhor falar que eu concordo com o senhor de que a pessoa que faz estomatologia e que quer fazer exclusivamente consultório particular deve fazer também outra especialidade. Eu sempre comento com o pessoal, faz uma periodontia, ou pelo menos cirurgia oral menor, implantodontia, porque eu acho que casa. Viver de estomatologia, Casa. né, única e exclusivamente em consultório, eu ainda acho difícil, né? Até porque
muitos pacientes, pelo menos aqui em Maringá, como a gente tem a faculdade como uma referência há muitos anos para toda a cidade e a 15ª Regional de Saúde, muitos pacientes de consultórios particulares são encaminhados para a faculdade, assim como acontece na FOB, né? Então, a faculdade acaba sendo uma referência muito forte. Então, no consultório particular, você acaba não tendo tanto fluxo. Mas eu acredito também, como o senhor falou, que isso vai mudar com a gente enxertando aí essa parte de atendimento de pacientes especiais. Aí sim, eu acho que isso pode mudar bastante. Né? Eu vi até alguns comentários, até o Endrigo está aqui comentando, né? A Thaís, nossos colegas lá do Nordeste, do Norte, falando que são poucos os estomatologistas, né, que atuam exclusivamente em consultório, né? Não é tão comum a gente encontrar. Legal. E eu acho que realmente a área de pacientes sistemicamente comprometidos é uma boa vertente para se trabalhar. E realmente cria um caminho muito legal. E aí sim é uma área que tem espaço para você viver de consultório. Quando eu fazia consultório em São Paulo, 70% a 80% da minha clientela era paciente sistemicamente comprometido, encaminhados por médicos. A preocupação era lidar com um paciente que tem um monte de complicações, que toma um monte de medicamentos, que tem manifestações bucais, e a referência para os médicos era o meu consultório. E aí é um detalhe importante. Na estomatologia, para quem você é a referência? A odontologia é extremamente competitiva. Então, muitas vezes o dentista não vai te encaminhar, mas um médico, ele pode te encaminhar. Pode te encaminhar, perfeito. Então, conseguir estabelecer parcerias com a medicina é muito bem-vindo. Né? Perfeito. Vamos passar para a próxima? Vamos. Se o pessoal tiver mais perguntas, vocês vão fazendo, tá bom? A questão, né, professor, de faço uma especialização ou faço um mestrado, essa foi uma dúvida que eu tive, mas foi por pouco tempo, porque assim que eu saí da graduação, eu sabia que eu queria dar aula. E eu quase fui para cirurgia, sempre contra os meus alunos, que eu era metida a bucomaxilo. E meu sonho era fazer FOB-USP, não tinha na época, né, o mestrado e doutorado em cirurgia, senão é muito provável que eu teria feito. E hoje eu olho e falo, graças a Deus, né, que eu sou muito feliz fazendo estomatologia. Mas alguns professores na época me incentivaram a fazer especialização e eu bati o pé. Eu falei, não, porque eu quero ser professora. Só que, professor Paulo, na minha época, eu acho que eu fui a última turma onde, com o título de mestre, eu consegui reconhecer o título de especialidade, né? Então, eu sou especialista em estomatologia, o que não acontece mais hoje, né? Para você ser especialista, você realmente tem que fazer a especialização. Então, o que o senhor acha, né? O pessoal pergunta muito, o que você acha de fazer especialização em estomatologia? Que nem são muitas no Brasil, né? Não tem tantas opções. São poucas. São poucas. Eu também ouço bastante essa pergunta e a minha resposta, geralmente, ela é muito simples para isso. Quando você quer aprender na prática, a ver o rumo de diagnóstico, faça a especialização. Ela é mais rápida, né? Ela vai ter aula, tudo mais, mas a sua dedicação vai ser ver lesão, tratar, ver lesão, diagnosticar, tratar, ver lesão, diagnosticar e tratar. Se é um curso mensal, pelo menos uma vez por mês você vai ver aí umas 7 a 10 lesões diferentes. Se for um curso semanal, toda semana você vai ter ver 5 a 7 lesões diferentes. Em um ano e meio, você viu muita lesão. Isso facilita você a fazer diagnóstico. O que eu acho até interessante, Ellen, que tem muita gente agora que faz clínica geral ou que faz alguma outra especialidade e tem sentido a dificuldade em diagnosticar as lesões. E começa a procurar as especializações de estomatologia. Ele não quer ser um estomatologista, na sua essência, mas ele quer entender, pelo menos, diagnosticar ou fazer alguma coisa, ou fazer uma biópsia. Ele quer mudar o perfil dele. E eu entendo isso, na odontologia, como diferenciação de mercado. Então, se você tem a sua especialidade, ou você é um clínico geral, e você quer um filão de mercado que pouca gente faz, porque muita gente tem medo, né? As pessoas fazem exodontia, mas biópsia é diferente. E é diferente mesmo, é uma técnica cirúrgica diferente. Então, as pessoas têm começado a se pensar
E os cursos de especialização, que tinham diminuído bastante, voltaram a ter um ou outro a mais, que eu acho muito legal, porque as pessoas de especialização é voltado para a prática clínica. Então, o objetivo do curso de especialização é esse. Agora, quando se pensa no mestrado, tem locais em que o mestrado é muito vinculado à clínica. Então, você acaba tendo uma experiência de especialização, não recebe o título, como você falou, não recebe mais o título, mas começa a ter uma habilidade de especialidade, de especialista, pela quantidade de pacientes que você vê, porque dentro do programa de pós-graduação, aquele programa tem bastante clínica, né? Então, a FOUSP tem bastante, aqui a FOB tem bastante. Então, isso gera um tipo de aprendizagem muito próximo, ou às vezes até pela quantidade de tempo que se fica na pós-graduação, mais frequente vendo as lesões, né, do que até um especialista. Sim. Então, ele tem essa habilidade, e essa habilidade faz com que ele possa exercer isso no consultório. Ele só não vai se anunciar como especialista, mas ele exerce isso com tranquilidade. E o plus da pós-graduação é que, além de ele se tornar um clínico com habilidade para lidar com as lesões, ele também tem a possibilidade profissional de ensinar, seja num curso de graduação, seja num curso de extensão, num lato sensu, num aperfeiçoamento. Quer dizer, ele cria uma outra vertente que abre a possibilidade profissional, né? E é claro, a aprendizagem embasada em evidência, que na pós-graduação você aprende, isso cria um perfil de profissional muito diferenciado com relação à crítica do que ele lê. E a crítica do que é lido é extremamente importante, porque você lê um artigo e fala assim, opa, isso aqui funciona, ou isso aqui não funciona. Não sei como é que ele fez, mas isso aqui eu não vou fazer. Então, assim, no mundo de hoje, que as pessoas, às vezes, uma aula num congresso de 40 minutos e 1 hora e acha que já sabe fazer, na pós-graduação você entende por que fazer, com que embasamento você faz e qual é o caminho seguir com segurança. Então, a pós-graduação é um caminho muito interessante para quem quer esse aprofundamento. Ele não obrigatoriamente é docente depois. Muitos dos que passam pela pós-graduação vão ser profissionais de prática clínica. Mas eles fizeram... Estava cortando um pouquinho, professor, mas eu consegui entender, mas eu não sei o que... O pessoal perguntou também aqui, professor, sobre residência. Qual a sua opinião sobre residência, tanto em estomatologia, né, quanto a parte de odontologia, residência multiprofissional em odontologia hospitalar? Tá. Eu desconheço as residências específicas em estomatologia. Eu não sei se existe alguma em especial, né? Existem alguns cursos de aprimoramento. Aprimoramento, né? Aqui no estado de São Paulo, tem os aprimoramentos pela Fundap. Eu sei que alguns não conseguiram renovar isso, mas a Araçatuba tem, o Hospital Heliópolis no AC Camargo, em São Paulo, eu acho que a tem. residência é em estomatologia, não é? No AC Camargo, o pessoal tá... Eu acho que a Alicia AC Rocha está Camargo o AC confirmando. Camargo, Estomatologia, sim. isso. Não era Araçatuba, era Araraquara. Acho que é a residência em estomatologia mais conhecida. Que tem. Uhum. Estão falando aqui Sim, na Federal do Rio Grande do certeza Sul. Estão dizendo que na Federal do Rio Grande tem, né? Então, Isso. essas residências, eu acho que essa residência, ela tem... A residência, você tem um tempo de dedicação para a aprendizagem muito maior do que uma especialização. Sim. Então, o tempo de aprendizagem é gigantesco quando comparado com uma especialização. E quem faz estomatologia em residência, geralmente está dentro do hospital. Então você aprende também a hoje tão falada odontologia hospitalar, que é a abordagem do paciente sistemicamente comprometido, é a vivência de centro cirúrgico, é o relacionamento interprofissional,
que é muito Sim, importante nessa especialidade, e essa aprendizagem faz muito a diferença para fechamento diagnóstico, para acompanhamento, para segmento do paciente, né? Principalmente nas lesões, ó, estomatodermatologia, pacientes com doenças autoimunes, quer dizer, você sim, precisa desse relacionamento. sim. Então, a residência é o ideal. Se a gente for É, pensar, a residência é o modelo ideal. eu acho que é o mesmo raciocínio que a gente usava muito para buco, né, professor? Da diferença de um buco-maxilo que faz a especialização e aquele que faz a residência. Você vai ter aí dois, no caso da buco-maxilo, 3 anos, né, de dedicação exclusiva àquilo. Então, obviamente, vai dar uma diferença quando você está pensando na questão prática, né, na questão de treinamento e tudo mais. É, a Paula Ragusa, que fez a Paulinha. Paulinha, né? O professor conhece, ela fez a residência da C. Camargo, ela comentou aqui que o título não confere o título de especialista pelo CFO. O pessoal perguntou da UEL, a UEL é assim como aqui na UEM, tá? Residência em radiologia. Como tem os professores de estômago, a gente sempre acaba, né, dando aquela pinceladinha, mas a residência você sai com o título de radiologista. E tem bastante gente, professor, perguntando dos processos seletivos do mestrado. Eu acho que eles mudaram bastante, né? Na minha época era a cada 2 anos, pelo menos na FOB-USP. Eu sempre quis prestar FOB-USP, eu não prestei em outro local. E era uma prova específica de estomatologia e radiologia, né? Na FOB-USP é um perfil... Hoje, acho que vocês até o mestrado é em estomatologia e radiologia, né, professor? Eu acho que tá. Bem, voltou, Ellen. Agora voltou, professor. Ok. Hoje o título que sai é mestrado e doutorado em estomatologia, radiologia e imaginologia. E Perfeito. tem que fazer laudo de radiografia, agora faz laudo de Sim, tomografia, quer dizer, ele aprende imagem, né? sim. E ele vivencia isso com a graduação também. Uma somatória muito, muito bem elaborada, né? Eu lembro que me impressionou muito quando eu fui fazer FOB, porque eu prestei uma prova para estomatologia, mas a carga horária de radiologia é muito forte. Tanto que hoje eu faço muita radiologia. Nunca gostei muito. Na FOB eu aprendi a gostar, aprendi a trabalhar com radiologia. E fica aqui uma dica também. Eu acho que a radiologia ela abre muitas portas também. Hoje eu dou muita aula, eu dou mais aula de radiologia, eu acho, em cursos, né, de especialização, enfim, do que de estomatologia. E é um campo que também está ganhando espaço com a questão de laudos online, laudos à distância. Então tem muita gente procurando por isso também, né, professor? Mas o processo seletivo geralmente são provas específicas, provas teóricas, projeções de imagens, né, professor Paulo? Não sei se mudou alguma coisa. Agora já faz no computador, tá digital. Ah, é. Eu sou antiga, né? Mas, mas a prova ainda é metade e rádio, metade estômago. Metade estômago. Na FOB USP, né? Por exemplo, A Piracicaba, eu sei Fobius. na Unicamp que aí já vai ser estomatologia e patologia, E né? Então patologia. já tem um outro perfil. Perfeito, Na FOUSP professor. é só estômago, né? Então Na cada lugar FOUSP é vai só tendo a sua estômago. peculiaridade, né? Porque você tem que estudar muito, além de estudar muito para as provas, mas entender aquilo que você quer, né? Você quer uma formação em patologia, não é a FOB-USP, né? Não é o curso de estomatologia e radiologia da FOB-USP que vai te oferecer essa formação, né? Para quem quer trabalhar com lâminas, para quem quer ser patologista. Então a gente tem que saber também, né? Qual é o nosso objetivo. Ah, bom, acho que a gente pode passar para o outro ponto, professor. Depois, se ficar alguma pergunta aqui, a gente vai. O próprio pessoal está se respondendo aqui, Sim, é bem né? comum isso, né? O próprio pessoal está comentando aqui das possibilidades de residência. Então, quem souber aí, gente, especializações, residências na área, podem ir postando. Legal. Mas basicamente é isso, né, professor? Especialização em residência para quem quer Sim, fazer a parte prática. Eu sempre falo com meus alunos aqui, eu vejo uma procura pelo mestrado, carreira acadêmica, mas muito mais por questão de bolsa do que por perfil. Eu acho que isso é um ponto importante da gente destacar.
né? O pessoal prestando prova de mestrado, de doutorado, muito mais pela questão de bolsa. Sendo que é uma Agora vai carreira que mudar, né? exige, né? E agora eu estou percebendo uma mudança Mas agora vai mudar, né? bem importante, Eu já estou percebendo essa mudança nos meus próprios alunos. Reduzir pelo menos para a gente aqui tanto de bolsa. Então agora a história é outra. Aqui nós estamos correndo o risco de ficar totalmente sem, mas eu estou começando a perceber já um desinteresse, talvez pelas próprias redes sociais, questão de consultório, rede social. Já percebendo, os alunos me falam, ai, professora, às vezes eles até falam, eu vejo você assim, eu acho legal tudo, mas eu não sei se é isso que eu quero. Então eu percebo que já tá mudando um pouco também, né? Esse boom que deu, esse tanto de mestre e doutores que a gente tem. E aí eu acho que a gente até entra já no terceiro ponto da live, que é a questão da carreira acadêmica, de concursos públicos, né? Que o senhor tem para falar a respeito, né? Porque antigamente todo mundo queria fazer pós-graduação para prestar um concurso e ter estabilidade para o resto da vida. Mas eu sou a prova viva que não é muito bem isso que está acontecendo no momento no país. Primeiro, eu vou começar com o concurso público. Nas minhas andanças pelo Brasil e conversando com o pessoal que lida com concurso, pessoal de concurso federal, concurso estadual, concurso municipal, eu descobri que editais não se exige ser especialista. E é intencional, né? Infelizmente é intencional. Eu discordo desse formato. Então eles colocam lá, vaga para estomatologia, mas não exige o estomatologista especialista. Né? Então ele aceita qualquer especialidade como pontuação. Eu acho isso totalmente equivocado. Eu acho que é um formato para favorecimento da nossa cultura de corrupção, de tudo mais, do que nós temos no Brasil. É o nosso país, a gente tem que ser... Agora voltou, professor. Deu uma Oi, cortadinha, voltou? mas deu para... Ok. Nós temos que ser realistas. Nosso país é corrupto. As coisas são feitas para favorecimento, né? Então, eu acho que nós podemos mudar isso, tá? Não acho que porque existe isso eu vou ser assim, mas nós podemos mudar isso. Mas a realidade é essa. Então, no concurso público, o que eu percebo é que se você é um estomatologista e você presta um concurso público, você tem que lembrar que você vai competir com quem é concurseiro. E tem gente que é concurseiro e é muito bom em ser concurseiro. Ele sabe estudar para um concurso e ele passa no concurso porque ele aprendeu o mecanismo do concurso. É o mérito do profissional. Ele entendeu o mecanismo, certo? E aí ele vai exercer aquela área. O problema todo disso é que nem sempre ele tem habilidade para fazer aquela área. Ele pode até desenvolver isso depois. Mas o concurso público, diferente, por exemplo, Forças Armadas vai exigir especialista. Né? Então, tem alguns locais em que isso vai exigir especialista. Outra área que é interessante são os hospitais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, empresa que administra todos os hospitais Olá, acho que voltamos. Agora A EBSER, cortou. ela administra todos Ai. os hospitais vinculados ao... Voltou? Tá. Então, a EBSER administra os hospitais que têm federais. Então, são os hospitais de clínica da Universidade Federal. Isso acontece em todo lugar que tem medicina. E aí, a EBSER administra isso. E aí eles abrem vaga para odontologia. Alguns editais colocam o estomatologista como uma das opções. Alguns colocam a habilitação ou residência, odontologia hospitalar. Mas é um mercado para essa área, né? Até porque as residências formam com esse perfil também. Tá? Então, é um caminho interessante. Mas, infelizmente, como qualquer outra especialidade da odontologia, geralmente os concursos não vão exigir especialista. Mas ainda são uma boa opção.
Eu me lembro que no governo, quando o Gilberto Pucca estava no governo, ele ele abriu muito espaço para concurso com a abertura do céus, daí era especialidade e tudo mais, e abriu um mercado e houve que as faculdades pensavam em formar um profissional. Tá? Cortou um pouquinho, tá cortando. Não sei se o pessoal me escuta, é só o professor Paulo que corta. Voltamos? Voltamos. Acho que sim, né? Uhum. Ellen, dá um positivo aí se nós voltamos. Não. Agora cortou. Agora sim? Tá cortando. Tá cortando. Agora Agora acho que foi. voltamos? Agora foi. Voltamos. Tá. Então, o governo, na gestão do Gilberto Pucca na saúde bucal, nós tivemos muitas oportunidades de concursos. E esses concursos, naquela época, começaram a formar profissionais para trabalhar para o SUS. Errado isso, mas houve um tempo que isso funcionou assim. E se fazia essa proposta, não é verdade, porque os profissionais vão sair e vão trabalhar na saúde pública. E parecia que o consultório privado não existiria mais naquela época, né? Parecia que ia ser todo mundo SUS. Uhum. Isso foi um tempo, fez um boom. Quem trabalhou em PSF ganhou contratos naquela época com salários excelentes, mas que hoje não são mais assim, né? Então mudou o perfil, ainda existe contratação, mas numa intensidade muito menor. É uma realidade muito Uhum. diferente hoje. Mas nós vivemos uma época muito boa para a odontologia, né? Na realidade, o concurso fica assim, é restrito, né? São oportunidades que aparecem. Já a carreira acadêmica passa por uma situação especial. Nós vivemos na época agora no isolamento mais ainda, onde o ensino à distância se tornou o forte. Qual é o problema? No Brasil, entendeu-se que ensino à distância é aula gravada e economia de professor. Só que isso é um encave, Exatamente. isso não é ensino à distância, nunca foi ensino à distância. Ensino à distância. Ai, acho que só um pouquinho, gente. Não sei por que o professor Paulo está travando tanto. Eu acho que vocês me escutam, né? É muita live, né? Próxima live eu vou fazer às 6 da manhã. Quero ver vocês aqui 6 da manhã. É muita live. O professor Paulo teve que sair. Deixa eu ver se eu chamo ele de novo aqui para. Um pouquinho de paciência, tá, gente? Só um pouquinho. Ai, Indrigo, eu tô quebrando a internet. É o professor Paulo. Um homem é fera. Acho que agora vai. Voltamos? Agora vai. Eu acho que esse é o horário da live, né? Estão falando isso, que é o problema que é. Eu falei que a próxima live eu vou fazer 6 da manhã, pra ver se a galera aparece. Ainda não, professor? Tá travado? Agora vai? Agora Vamos vai. lá? Ellen, tá indo agora? Vamos. Vamos.
é que tá? Agora vai. Agora, professor, vai. Então, o que eu estava querendo dizer é que o que se entendeu de EAD no Brasil é totalmente equivocado. EAD não é economia de professor, né? EAD nunca foi economia de professor. EAD, ensino à distância, na realidade exige um preparo do docente muito mais do que para o ensino convencional. Só que esse Com certeza. preparo exige todas as tecnologias envolvidas, pequenos grupos, interação, porque aí existe uma aula e pronto, eu já sei fazer. A mesmo momento, que pena. É, não sei o que está acontecendo, por que está cortando tanto? Tá travando muito, né, gente? Voltou, né, Ellen? Volta, dá umas cortadinhas e trava. Não sei, eu Agora não sei se é sim? por causa do horário mesmo. Agora acho que vai. Pedir paciência aí pro pessoal, mas o pessoal tá É, entendendo aqui. Estão pedindo pro. tá. Ele tá na FOB, Na Paula. Não tem nem realidade, ninguém usando Wi-Fi. o ensino à distância para. Acho que agora tá, né, Ellen? Não, para mim cortou, Estamos professor. Agora, juntos? fala agora, Me por ouve? gentileza. Não? Agora eu ouço. Agora eu ouço. Alô? 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 Ouve? Tá. Eu Eu te vou tentar escuto, ser um mas está pouco mais rápido cortando. na definição. Então, o ensino à distância, ele exige. Não? Hum, Tudo bem? Tá tá cortando, cortando. professor. Que Eu estou no pena. 4G para poder evitar o Wi-Fi, inclusive, porque o Wi-Fi Ah, não agora estava tá tão bom. indo. Não, é hora que eu... Hoje tem live é o sertaneja, aí fica sertanejo de... que tá quebrando a gente. Tá indo? Vamos lá? Posso falar, Erin? O que você acha? Pode falar, professor. Eu já estou no 4G. Eu já estou no 4G para poder estar cheio mesmo, era essa a ideia. Prática, clínica. E ela exige do profissional gostar de pessoas. Eu acho que isso é uma coisa bem essencial. Você tem que gostar de gente, gostar de pessoas. Oi, Ellen. Que pena, Não tá dando, professor. O né, pessoal tá Ellen? pedindo para marcar para mais tarde, Que para judiação. e falta pouco, né? Não falta muita coisa pra gente terminar o papo, mas deixa eu ver aqui o pessoal. Tá todo mundo querendo, tá todo mundo com dó aqui. Que pena. Eu não sei. Seria bom fazer pelo Google Meet. É uma opção também. A gente pode É, combinar, mas. acho que o YouTube, o Google Meet e o Zoom, eles estão dando Ó, agora uma. tá indo. Agora tá legal. Então vamos É. lá. O que eu vejo, o que eu queria dizer com relação à carreira acadêmica é que nós precisamos, para ser docente, precisa gostar de pessoas, precisa gostar de gente, porque você tem que ter o prazer de fazer alguém
entender o que você acredita e se apaixonar pelo que você faz e fazer aquilo também com prazer. Independente se isso é na formação da graduação, na extensão, na pós-graduação. Mas o docente tem que amar o que ele faz, tem que ter paixão. E sim, ele transforma o ensino. Que pena, né, Ellen? Que pena, professor, mas Que tá muito pena que está difícil. cortando tanto. Eu não sei, eu acho que o meu não está cortando. Não sei se o pessoal puder me responder, se o meu não corta, né? Acho que é só o do professor que está cortando. Se alguém puder me responder. Ai, ai. O meu não corta, né? Só o do prof. Forma. Soltando. Só o seu tá cortando, professor. O senhor sugere alguma coisa? O senhor acha melhor a gente parar? Ele já entrou no 4G. Tá cortando bastante, né, gente? Agora cortou até eu. Ai, gente, que pena. Ele tá usando a internet da faculdade. Se ele me convidar para live, será? Eu vou. Bauru. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Não falta muita coisa, tá? Pra gente finalizar esse assunto. Eu vou tentar chamá-lo aqui de novo, igual meu cunhado está me sugerindo, mas se não, eu recomeço a live, tá? A gente recomeça. Ele está pedindo aqui para entrar. Professor, Oi. nós vamos tentar agora. Caso contrário, eu encerro a live e recomeço, só para a gente ver se melhora alguma coisa. Eu estou tentando abrir aqui, Ellen, uma live para o Zoom, para nós irmos para lá. Ah, legal. Pode ser também. Se bem que agora, ó, quando a gente não está falando sobre o assunto, dá certo. Agora, por exemplo, não cortou. O senhor não pode falar, não pode tocar no assunto que corta, mas agora aparentemente está funcionando. Tá, então vamos lá. Na realidade, o que eu acho que é importante é que a docência é uma paixão. Não que não seja fazer também a clínica, mas quando você pensa quando você pensa em ensinar outra pessoa, você tem que gostar de pessoas e tem que amar aquilo que faz. Sim. E a paixão tem que ser transferida. Sim. Né? Porque, olha, um exemplo clássico disso. Olha quantos seguidores você tem com o tema Stomatologists. Veja como tá na cara, todo mundo sabe, olhando para você, conversando 5 minutos com você, professora Ellen, todo mundo sabe que gosta de estomatologia e gosta de radiologia. Por que você passa isso? Porque é o que você gosta. Então, quando você gosta, você transfere isso. E isso é fazer carreira docente. Então, carreira docente não é um algo assim, acho que eu quero dar aula porque quero ter estabilidade. Eu acho que não é isso. Carreira docente é gostar de trazer informação para outras pessoas,
de uma forma que você faça com que a outra pessoa goste do que você faz. Não precisa ela seguir a sua carreira, mas ela é o foco da carreira acadêmica. Eu não sei como é que se você pensa nisso também, Ellen, mas é como eu vejo a carreira acadêmica. Eu sempre falo, carreira acadêmica é amor à camisa. Não tem outra. E outra, a gente tem que tirar essa mentalidade, né, do pessoal que está começando agora, que a gente segue carreira acadêmica por causa de super salários, porque antigamente os professores até ganhavam muito bem, né, os professores de universidades públicas. Hoje essa já não é uma realidade, é muito diferente. E eu também trabalhei em faculdade particular e algo que o senhor até comentou, né, que os concursos não exigem o título de especialista. Nas faculdades particulares, muitas vezes nós somos contratados para dar aula de tudo. Uma amiga minha, esses tempos, me escreveu, ela mora no interior da Bahia, e ela fez mestrado aqui, o orientador dela era da parte de odonto legal, e ela me escreveu desesperada, que ela falou, Ellen, eu fui contratada para dar aula de dentística, de escultura, de periodontia e de estomatologia. E se eu não aceitar dar aula dessas 4 áreas, eles não vão me contratar. Ela falou, como é que eu vou dar aula de estomatologia? Pelo amor de Deus, me passa algumas aulas, me passa... Aí eu passei bastante material para ela, mas assim, eu não ligo de passar material, mas me deu uma dor no coração de pensar. E ela me falou, eu tô morrendo de dó dos alunos. Porque o que ela ia fazer? Ela ia ler os slides e ia apresentar aquilo para os alunos, né? Então, essa é uma realidade hoje também. Então, se você quer ser professor, de fato, é amor à camisa, é gostar muito de ensinar. E nós vamos falar daqui a pouco de redes sociais, né? Eu posso contar um pouquinho como tudo isso começou, mas sem dúvida nenhuma é pelo prazer, único, exclusivamente pelo prazer de ensinar. Eu não ganho nada com isso. Às vezes o pessoal fala, né, professor, você vai dar palestra, Sim. não sei onde, deve ganhar bem para dar palestra. A maioria das pessoas não sabe que... eu acho, né? Eu nunca recebi para dar palestra. O professor Paulo já está em outro nível, mas 95% dos casos, eles vão te pagar a estadia, vão te pagar o transporte, mas você não vai receber. Você vai porque você gosta, né? Daquilo que você faz. Então, sem dúvida nenhuma, a docência é algo muito sério. E me preocupava muito, assim, o pessoal está seguindo, né? A gente vê aí a quantidade de mestres e doutores no mercado, e muitos com perfil, mas a meu ver também muitos não, né? Muitos que seguiram aí, talvez pensando em algo que hoje não é a nossa realidade. São alunos que deram essa virada. Agora está gravando. Agora está gravando. Então, agora está gravando, pessoal. Agora está gravando, gente. O resto vocês gravam no coração. Teve uns alunos aí que eu vi que falaram, o pessoal que falou a Nani que foi uma aluna virada. Não, a Nani era uma boa aluna. Eu nunca imaginei que a Nani faria estomatologia, mas ela deu essa virada na estomatologia, eu acho. Que acontece também, né? Às vezes a gente vai entender o que a gente quer mesmo no último ano. Eu vejo que os alunos são ansiosos, o que eu vou fazer? Né? Meu Deus, eu não estou gostando de nada. Mas eu acho que tudo se define mesmo quando você está finalizando e, né? E não tem problema ser assim. A Nani, ela... Espero que um dia ela conte a experiência dela do mestrado e da transformação que ela passou, né? Eu acho que esse é um direito dela. Não é um direito meu contar a história dela. Mas ela passou por uma transformação. E essa transformação dava para ver nos olhos dela a falta do brilho e depois da transformação o brilho nos olhos. E o professor vê o brilho nos olhos. O professor enxerga isso. E é verdade, é brilho nos olhos. E ela passou a ter o brilho nos olhos. E aí eu acho que foi muito legal essa experiência dela, dessa passagem pelo mestrado e aprender a questão da docência e clínica e pesquisa e passar a gostar disso como uma verdade para ela como profissão, independente do caminho a seguir. Então, essas transformações, que quando voltando, né, após graduação, faz um mestrado, não faz mestrado, são experiências diferentes. Eu acho que todas são válidas dependendo do seu objetivo. Exatamente. E nada impede, né, que a gente mude, né, professor?
Às vezes a gente muda de objetivo, às vezes a gente percebe que não era aquilo que eu queria, né? E eu Com acho que certeza. isso não existe demérito nisso. Às vezes, assim como a gente ingressa na faculdade muito novo, a gente sai da faculdade muito jovem também, né? Para fazer escolhas tão importantes. Mas o senhor tocou num ponto, hoje a carreira docente, e principalmente nas faculdades públicas, ela exige não só essa vertente do ser professor, mas também a questão do ser pesquisador, né, professor? Sim. E é algo assim, que eu vou ser bem honesta, nunca pensei em ser uma pesquisadora, o meu amor sempre foi por docência, mas aqui a gente acaba tendo que entrar na pós-graduação e com os próprios alunos de graduação, começar a iniciação científica. E hoje nós somos cobrados também em relação a isso, né? De sermos não só docentes de graduação, mas docentes de pós-graduação e pesquisadores que publiquem em revistas de qualidade, né? Então, não é mais só vejam como publicar, não é né? tão simples, né? Você professor não é tão simples, né? Não é mais só publicar. Mudou o perfil. Mudou o perfil. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Você tocou num ponto que eu sei que não estava no script das perguntas, mas como agora a gente está com um tempo um pouco mais elástico e as pessoas que ficaram são pessoas que querem né? ouvir, estão com vontade de ter isso, é que por que publicar? Né? Essa pergunta me acompanhou a pós-graduação inteira. Eu sempre perguntava para minha orientadora, que é o meu exemplo de orientação até hoje, que é a professora Marina Magalhães, lá da FOUSP, e eu sempre perguntava para ela, porque era assim, essa cobrança do agora é A1, A4, mas era internacional e nacional. Depois virou A1, A2, B1, B2. Então, assim, mas sempre teve a cobrança do nível. E aí eu me lembro que o meu curso era nota 7 na CAPES, quando eu estava fazendo, e o professor coordenador do curso, do programa, ele falava nas reuniões que não podia ficar publicando em qualquer revista. E aí um dia eu abri o currículo Lattes dele. Eu fiquei indignado com aquilo, porque eu falava assim, como é que eu vou publicar numa revista top se eu nunca publiquei? Eu estou começando a publicar. E aí eu falei assim, é impossível que esse cara começou assim, né? E aí eu fui ver o currículo Lattes. As primeiras revistas eram revista da PCD, revista da Faculdade de Piratininga da Serra, né? Então, assim, é claro que todo mundo começando lá de baixo. É lógico. Né? Então, hoje, muita iniciação científica faz com que aluno na graduação já comece a aprender isso. Né? Então, hoje é um perfil diferente de aluno em muita universidade pública. Mas o começar não se começa no top. Então, voltando à pergunta, para que publicar? Publicar tem cobrança no docente, mas publicar tem que ser o prazer de trazer alguma informação que vá ajudar outros profissionais a melhorarem a questão clínica de atendimento aos pacientes ou que possa ajudar a fazer ciência, entendendo como devolver no final da pesquisa algo que retorne para o paciente. Se não tiver esse objetivo, a publicação passa a ser algo absolutamente egocêntrico e não de utilidade. E, a meu ver, a publicação ela tem que ser de utilidade. Mesmo na cobrança do docente, do pós-graduando, ela tem que ter o caráter de utilidade. Porque senão eu não estou ajudando a humanidade. E nós, profissionais de saúde, nós somos idealistas, nós temos uma missão com relação a isso. Então, é muito importante entender esse processo. As universidades públicas e os pós-graduandos, com bolsa ou sem bolsa, nós estamos passando por um momento difícil, mas quem nos mantém é o dinheiro da população. Uhum. Não devolver para a população, para mim, é corrupção. Uhum. Perfeito. Eu recebo e só quero ganhar a glória para mim. Olha, publiquei numa super revista. Qual a vantagem de publicar na super revista? É claro que é gratificante e tem que ter isso também,
mas publicar na super revista algo que vai ajudar a pesquisa mundial para poder depois chegar no meu paciente aqui do Brasil, da minha cidade, do meu estado, do interior, que não vê, que o dentista pega o Google, ele procura como tratar afta. E ele vê que saiu em 2020 um artigo que está dizendo uma coisa que ele não sabia que usava, e ele melhora a dor do paciente, reduz o tempo de afta do paciente. Em algum momento tem que chegar nesse nível. Então, se não tiver esse objetivo, o objetivo é egoísta. Se o objetivo for egoísta, a publicação não está atendendo a sua premissa básica, que é de servir, devolver saúde à população na nossa área. Perfeito, professor. Perfeita colocação. E às vezes tem artigos que a gente publica em revista nacional, despretensiosos, mas que vão ter muito mais, vão ser muito mais valiosos para o clínico, né? Para o cirurgião dentista que está ali na UBS, que está ali no consultório, e às vezes é aquela revista que ele vai ler, aquele artigo despretensioso, do que Você aquele já deve ter artigo. passado por isso, né, Ellen? Já. Você escreve alguma coisa e a pessoa te encontra, às vezes falando no congresso alguma coisa, e vai te falar assim, olha, o artigo que eu li seu me ajudou a resolver um problemão. Como é gratificante isso? Para mim é o prêmio. Esse é o presente, esse é o pagamento da publicação, né? Com certeza, perfeito. Perfeita colocação, professor. A gente não estava não estava no script. Não estava no script, mas eu acho que casou super bem. Se o pessoal tiver alguma dúvida, mas eu acho que em relação à carreira docente é isso, né? Não é tão simples quanto parece, mas para quem gosta é fantástico, é maravilhoso. Não me arrependo nem um dia dessa escolha. Professor, nosso próximo ponto o senhor acho que pode falar melhor que isso, eu não tenho vivência em hospital, né? Eu não tive em Bauru mesmo, eu não pude vivenciar, até pela questão que a gente não teve tanto tempo juntos, né, professor? Mas a relação de médico, a relação do médico com o dentista, como que o senhor vê? Acho que o senhor já comentou alguma coisa, né, da importância dessa relação próxima, mas como que o dentista é bem aceito dentro do hospital, o papel aí do estomatologista, do dentista dentro do hospital e a relação com o médico? Talvez algumas pessoas se choquem com o que eu vou dizer, porque a minha opinião ela é muito diferente de muitos dentistas. A primeira, eu vou responder inicialmente com uma frase que a relação entre médico e dentista é ótima. Começa assim. Tá? Então, eu acho que esse é o princípio. E quando ela não é ótima? Quando nós erramos, nós dentistas. Não precisa ser nós agora. Pode ser os dentistas que me antecederam. Pode ser outra geração. Mas a odontologia errou. Quando eu digo isso, eu vou partir de uma outra premissa básica. Quando algum dentista faz uma carta pedindo autorização para um médico, ele está fazendo uma desvalorização da odontologia em relação à medicina. O que acontece com esse médico? Ele olha o dentista como um indivíduo que não sabe nada de paciente sistemicamente comprometido. Quando ele recebe uma carta só na vida, talvez ele não tenha esse conceito. Mas se ele recebe durante um ano 10, 15, 20 cartas de dentistas, ele começa a ver uma profissão que não sabe o que está fazendo. E aí ele não consegue imaginar que ele vai encontrar um cirurgião dentista, estomatologista, que estudou paciente sistemicamente comprometido e que manda uma carta não pedindo autorização. Manda uma carta dizendo assim, estou atendendo o senhor fulano, tem tal doença, assim, assim. Solicito informações sobre o tratamento atual, prognóstico, a condição laboratorial dele, para que eu possa tomar a minha decisão de conduta. E aí ele responde igual ele respondia para a carta do que estava pedindo autorização. Quer dizer, ele não lê, ele vê a carta, dentista, não lê, vê o nome do paciente e responde. Autorizado a realizar procedimento com anestésico sem vasoconstritor, dar amoxicilina 2 gramas, 4 comprimidos 1 hora antes. Mas você não perguntou isso. Por que isso aconteceu? Porque a história da odontologia fez com que se desvalorizasse em relação a uma profissão que estuda 6 anos o paciente sistemicamente.
Nós estudamos hoje 4 a 5 anos, boca, e um ano e pouquinho, paciente sistemicamente. É claro que eles estudam muito mais que nós, o paciente sistemicamente. Então, essa discrepância é que faz com que tenha essa sensação de desvalorização. Mas eu não quero usar esse argumento como ponto principal da conversa. Eu quero virar o jogo. O que fazer? Como a estomatologia muda esse jogo? Como ela vira esse jogo? E eu acho que a estomatologia consegue virar esse jogo. Primeiro que nós temos que entender o paciente sistemicamente. A nossa história médica é rica. Então, quando nós fazemos a história médica na nossa anamnese do paciente, nós estamos vendo o paciente sistemicamente. Nós estamos fazendo exame extrabucal, que é olhar perna, braço, tórax, abdômen, olhar rosto, olhar face, olhar linfonodo, examinar linfonodo. Que especialidade da odontologia fica examinando isso? Certo? Então, é a especialidade que mais se aproxima da medicina. Quando eu converso com um profissional da medicina, mostrando, não é para mostrar conhecimento, mas usando a mesma linguagem que ele usa, ele muda o olhar com relação a esse cirurgião dentista. E quando muda o olhar, ele entende que nós estamos falando de especialidades da área da saúde. E aí, essa relação ela é muito importante. Eu enxergo hoje, né, isso quem me ensinou foi um aluno de pós nosso aqui, que ele deixou bem claro. Quando ele falou isso, eu falei assim, é verdade, essa é a sacada do negócio. Nós somos como um dermatologista, como um otorrinolaringologista, como uma especialidade dessa, um oftalmologista. Nós cuidamos de uma parte do corpo em que o médico clínico geral ou de qualquer outra especialidade não entende, ele não domina. Esse espaço é de nosso domínio. E quando ele sabe que tem, quando o médico sabe que tem um problema nessa área e ele conhece alguém que tem competência e sabe conversar o que está acontecendo, entende de microbiota, entende de antibiótico, entende de medicamento, entende de doença sistêmica, sabe avaliar um exame, interpretar um exame laboratorial, sabe que exame de imagem pedir, sabe discutir uma histopatologia, sabe discutir medicamento, ele vai se sentir muito à vontade. Então, a perda que houve em algum momento com algum médico que possa ter essa sensação de relacionamento ruim, ela deixa de acontecer. E eu vivi várias experiências assim, você já deve ter vivido, muitos colegas já devem ter vivido, e que você mostra conhecimento e o médico tem o objetivo de tratar bem e resolver o paciente dele. Se ele encontra um profissional que cuida da boca e ajuda a resolver e soma no tratamento do paciente, ele vai ser sempre bem-vindo. Os outros problemas que podem acontecer nessa relação são problemas de relação pessoais e não profissionais. E se você olhar numa outra escala, é a mesma relação que nós temos com as outras profissões. Nós olhamos de cima para baixo. Nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, né, TO. Então, o nosso relacionamento é de egocentrismo também. Mas quando é do médico em relação a gente, nós nos sentimos diminuídos. E daí nós achamos que estão... Na realidade, todo mundo está no mesmo patamar. Porque todos têm alguma função para melhorar a qualidade de vida ou para curar ou resolver o paciente. Então, esse é o raciocínio. Quando nós entendemos esse raciocínio, o nosso relacionamento é diferente. E quando o nosso relacionamento é diferente nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso conhecimento, nós somos reconhecidos no ambiente onde nós estamos. O ente multidisciplinar, seja ele ambulatorial ou seja ele hospitalar. Então, eu vejo muita gente achando que o médico tem preconceito contra o dentista. Eu acho que ele não tem preconceito. Eu acho que ele teve experiências ruins. Uhum. E eu acho que eu posso mostrar para ele, como um bom profissional, uma nova experiência. E mostrar que nós podemos trabalhar juntos e melhorar o paciente dele. Então, eu acho que essa é a virada de jogo, né? Perfeito. Perfeito, professor. Sensacional. Como eu falei, eu não tenho, né, essa experiência dentro de hospital, mas vira e mexe a gente tem sim que dialogar com o médico. E
a gente tem que entender exatamente isso, né? Que nós somos profissionais, nós estamos no mesmo nível, e eu acho que a gente se reporta para o médico, talvez com, entre aspas, um complexo de inferioridade que não tem por que existir, né? Sim. Meu irmão é médico, ele está fazendo residência em cirurgia geral na UEL, em Londrina, então ele está ali pegando tudo quanto é bucha o tempo todo e vira e mexe. Ele me manda foto, ele me ajuda, o que é isso? Né? De lesão em boca, de... Então, vira e mexe, isso é rotina. Uma prima minha também em Santa Catarina é médica, esses tempos ela não sabia o que era mangina de Ludwig. Esse paciente está com mangina, esse paciente está correndo risco. Então, assim, isso acontece muito, né, professor? Quando a gente recebe um paciente que está tratando alguma lesão de boca do médico, e eu já vi pacientes aí tratando lesões incipientes de câncer com Oncilon, com nistatina, Sim. né? Então eu falo, cada um no seu quadrado mesmo, Claro. e eles precisam da gente também, porque a nossa área é muito especializada e não é a área deles, né? Assim como tem o oftalmologista, tem o otorrino, tem o cirurgião dentista também, né? Mas eu também acho que a culpa é nossa. Nessa história toda, infelizmente, a culpa é nossa. É. Né? Tem uma coisa muito interessante. Hoje, inclusive, eu estava no hospital a gente foi para uma cirurgia de um paciente aqui no hospital estadual e eu estava comentando exatamente isso que a gente estava comentando, que tem uma médica que nós temos tendo conflito de condutas. Nós prescrevemos uma coisa e ela prescreve outra. E aí eu estava explicando para o dentista que é o contratado daqui, que é da sua turma, Daniel Salgueiro, né, que é o dentista hoje contratado do Hospital Estadual. Estava falando para ele que os médicos, essa mulher, essa médica tem a formação, vem de um hospital em que a odontologia não tem um posicionamento adequado. E daí o que acontece? Ela decide mandar as coisas, faz isso, porque ela não quer que tenha o problema o paciente dela. Ela está preocupada com o paciente, ela não está querendo detonar o dentista. Eu estava explicando o seguinte: quando o médico tem a formação de residência numa instituição onde tem um serviço de odontologia bem feito, ele sente a necessidade do dentista quando ele vai para outro lugar, que ele termina a residência dele e fala assim, mas aqui não tem dentista? Quer dizer, o cirurgião dentista ele é bem-vindo desde que nós mostremos isso na interdisciplinaridade. Quando o médico não vê isso, ele vai tomar conta do paciente, porque ele não quer problema para o paciente dele. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Da multiplicação do conhecimento. As residências têm os formadores de opinião e as condutas, se elas são adequadas, elas vão formar o médico que está passando em residência, em internato ali, e entendendo essa interdisciplinaridade. Quando ele sai dali para o lugar dele, que ele terminou a formação dele, ele vai agir do jeito que ele agia onde está lá, porque foi a forma como ele aprendeu. Então, quem ensina isso são os nossos serviços. Olha a relevância que nós temos. Por isso que eu digo, eu acredito muito que nós podemos mudar. Eu sei que não vai mudar o mundo, mas a gente consegue mudar muita coisa, consegue melhorar muita coisa. Se cada um de nós fizer a nossa parte para melhorar, eu acho que a gente multiplica isso de uma forma tão grande que é a coisa da paixão para o aluno, é a coisa do serviço, ser sério, ser bem feito, com prazer e com seriedade. Tudo isso vai multiplicando, né? Então eu vejo, o relacionamento para mim está baseado nisso, da medicina e da odontologia. Muito legal, professor. E nos valorizarmos, né? Nos Claro. valorizarmos. Eu até segui uns perfis aí na internet da própria odontologia se depreciando. A gente sabe que, né, nós temos, em todas as áreas, temos profissionais bons e ruins. Sim. Parei de seguir, começou a me fazer muito mal. Porque, gente, a gente tem que divulgar o que é bom. O que é bom. A gente tem que mostrar o que nós somos bons, né? E não que nós temos falhas como... Nós temos falhas como todos, mas mostrar o pior da odontologia, né? A gente precisa aprender a se valorizar. Assim como os médicos sabem fazer isso um pouco melhor que nós. Eu acho que nós temos que aprender isso, fazer isso com eles. Quanto a isso, sem dúvida nenhuma. Tem duas coisas importantes aí, Ellen, que pensando para uma aula, num evento, acho que faz um ano e pouco, eu coloquei isso como pensamento final da minha aula, um dos tópicos de pensamento final. Estava me incomodando muito
eu ver alguns centros escrevendo assim: o dentista entrou na UTI do hospital e zerou o PAV, e zerou pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu olhava assim e falava assim: é impossível. É impossível. Isso é não entender sobre o que é uma pneumonia nosocomial, o que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica, o que é uma intubação, o que é a telectasia, o que é infecção sistêmica, é não entender o mecanismo disso tudo. Não que eu não acho que o dentista possa ajudar, ele pode ajudar, mas ele não é o salvador da pátria, né? E a boca no hospital, ele não internou por causa da boca. Aí parece que tudo é por causa da boca. O dentista entrou, seus problemas acabaram, o seu Creyson, né? Não tá certo isso, não tá certo. E aí eu coloquei o seguinte pensamento: duas coisas que nós temos que tomar cuidado. Cuidado com a supervalorização do dentista e o oposto, cuidado com a superdesvalorização. Eu vim fazer laser, só aperta o botão e vai embora. Não diagnosticou, não teve diagnóstico, não mudou a dose, não fez tratamento adicional, é a pessoa do laser. Isso faz com que a pessoa da enfermagem fale assim: eu também posso fazer laser. A fonoaudióloga, eu também posso fazer, é só apertar o botão. Né? Isso é super desvalorização da odontologia. Uhum. Então nós temos que tomar cuidado com os dois extremos. Como tudo na vida, o equilíbrio é o que dá certo. Então, o diagnóstico, a conduta baseada em evidência, e descrever isso, sempre deixar isso descrito, isso vai mostrando que tem um raciocínio, que tem uma ciência envolvida, que não é uma coisa mecânica. Nós Perfeito. O senhor estudamos falou para isso fazer aqui em aquilo. Maringá. O senhor falou Falei, isso né? aqui em Maringá. Falei. No CMO da professora Nelly, que estava até acompanhando a gente. O senhor falou Sim. isso aqui, que me marcou muito. Eu falei, caraca, né? Porque tem que ter o dentista no hospital, porque o dentista é essencial. E o senhor mostrou o outro lado ali, que eu até me choquei. Então, foi aqui que o senhor falou, porque eu não me Foi isso. esqueci Então, disso. foi o primeiro lugar que eu disse. Depois eu comecei a usar nas aulas, no final, os O senhor pensamentos. falou Né? isso aqui, eu lembro perfeitamente. Bom, eu acho que para a gente fechar o nosso último ponto, o que o senhor acha aí né, essa nova ferramenta, né, para todas as áreas da saúde, mas na odontologia está muito forte, a questão das redes sociais, para divulgação, né, hoje é uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta gratuita, né, de marketing, mas também de compartilhamento aí de conhecimento, né? Em alguns perfis, nem todos são assim, né? Alguns Sim. compartilham aí com muita coisa que a gente vê que não está certo, mas qual que é a sua opinião, professor, em relação a isso, para a gente fechar nossa conversa? Eu demorei a absorver e assimilar tecnologia. E hoje eu tenho um conceito que eu acho que é o conceito que eu consegui me identificar melhor com relação à tecnologia, né? Depois que eu ouvi, e isso aconteceu depois do último ano e meio, em que eu assisti muita coisa de odontologia digital, e eu falei assim, algumas áreas da odontologia vão acabar. Outras áreas vão ser totalmente diferentes de como eram. Então, o que eu aprendi na minha graduação não vai servir mais como odontologia. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu não vou ser mais dentista? Vou ter que escolher só uma área que não tenha parte digital? Aí eu fui assistir uma reunião dos cardiologistas na Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, aqui, regional. E o professor que veio falar, veio de Botucatu, da Faculdade de Medicina de Botucatu, e veio falar sobre telemedicina. E quando terminou, a discussão dos médicos era assim, não vai mais ao consultório, não vai precisar mais de mim. E eu fiquei pensando o seguinte, a mesma sensação que eu tive com as novas tecnologias, e eu vou chegar na mídia social, mas é uma nova tecnologia, né? E aí eu fiquei pensando, olha como nós pensamos errado. Em vez de pensar na ferramenta como um benefício, a transformação do que eu já sei em algo que possa potencializar, eu tenho medo da ferramenta de novidade de tecnologia. Eu acho que quando nós desenvolvemos esse raciocínio, nós abrimos a mente para poder entender a ferramenta
e usar em nosso benefício de uma forma ética, adequada. E aí é isso que fica como mensagem: ética na mídia social é fundamental. Tá? Então, eu acho que a mídia social tem uma função extremamente importante. Quem imaginaria eu, que fiz minha primeira faculdade, terminei meu primeiro curso em 1985. Tá porra. Se assustou aí com o microfone aberto, Leonardo. Então, em 1985 eu terminei minha primeira faculdade. Eu tinha 19 anos. E aí, naquela época, quando que eu ia imaginar que eu teria agora uma tela com um monte de pessoas participando, conversando com 64 pessoas, quando eu estava aqui no Instagram, quase 200 pessoas, que estavam me vendo ao vivo, eu conversando com você em Maringá e eu em Bauru, pessoas do Brasil inteiro, de outros lugares, nos olhando e conversando e falando sobre ciência, algo que seria inviável, a não ser que eu fosse a um evento e eu visse essa pessoa, mas nunca teria a interatividade que estamos tendo aqui. É claro que as presenciais continuam tendo o seu valor, mas elas têm objetivos diferentes. Então, usar a ferramenta digital, a ferramenta da mídia, ela é importante. Né? Um colega está falando da teleodontologia do Rio Grande do Sul, fantástico, né? O professor Fábio Ito, né? O Vinícius Carrardi tem um trabalho fantástico lá, né? Com o estado inteiro, eles conseguiram fazer uma rede para o estado inteiro, capacitar os dentistas e trazer a informação, tira foto com o celular, alguém dá o suporte, decide, agiliza diagnósticos graves. Claro que isso é fantástico. Isso reduz custo, isso muda a estratégia, muda a estrutura. Só que isso não pode ter uma conotação de que isso é midiático de fazer sucesso. Isso é recurso para transformar a benefício para a saúde. Né? Isso é um benefício profissional. Nunca vai substituir o profissional. Eu assisti uma aula de inteligência artificial, de cardiologistas também, e ele estava dizendo, um cardiologista do Albert Einstein estava dizendo que lá hoje eles têm computadores na cardiologia em que eles fazem o diagnóstico usando o machine learning. Mas ele não substitui o médico cardiologista. Uhum. Né? O que ele faz? Ele usa o machine learning para usar... Hoje, quantos que estão aqui nessa sala esquecem alguma coisa? 100%. Certo? Então, se 100% esquece alguma coisa, nós vamos esquecer de muitas informações. Mesmo que esteja tudo no nosso HD, nós não conseguimos puxar com a velocidade que um computador faz essa informação. E o que a mídia faz, o que a tecnologia faz, é trazer essa informação de uma forma rápida para que eu tome a decisão. Então, usar a ferramenta como benefício é como nós precisamos entender. O outro lado é a exposição. Né? Veja, usar como exemplo o seu canal. Né? Você imaginava algum dia que você ia ter mais de 16 mil seguidores para falar de estomatologia? Nunca. Isso era impensável, certo? E aí você coloca uma lesão e o pessoal discute. E você diz do diagnóstico, a visão, a imagem fica na mente. Às vezes a informação não fica, mas a imagem fica. Um dia lá na frente, esse colega que viu essa imagem, esse acadêmico que viu essa imagem, encontra um paciente que tem essa imagem. E essa memória vem. A nossa memória vem para isso. E aí ele sabe, pelo menos, direcionar. Não é algo desconhecido, uma novidade. Olha como a ferramenta faz a diferença para esse profissional, para o paciente que vai ser atendido. Então, eu acho que nós precisamos aprender a utilizar. A ferramenta ela é excelente. Nós usamos agora à noite 2 ferramentas. Uhum. Certo? E está funcionando, quer dizer, nós estamos conversando. Então, usar
como benefício para a saúde, benefício para ensino, benefício para troca de experiências, mas o grande problema que tem é a questão ética disso. É muito fácil se esquecer da ética nas mídias sociais. Com certeza. Nós, eu acho que ainda não aprendemos, não temos ainda a maturidade para usá-las na plenitude do que elas nos oferecem. Primeiro que eu acho que nós usamos muito pouco do recurso que ela nos oferece. Com certeza ela tem muito mais para nos oferecer. Mas nós temos que tomar cuidado com a ética, porque dá a impressão de que, por estar virtual, eu tenho mais liberdade. E, na realidade, eu não tenho mais liberdade, eu tenho menos liberdade. Porque, ao vivo, você tem o olho, tem a expressão. O virtual, às vezes, você não vai passar a expressão. E muitas confusões e muitas coisas equivocadas surgem no sistema virtual. Então, é só um cuidado, né? Mas eu sou totalmente favorável, divulgação, informação. Eu acho que a gente fez uma explosão de informação, uma explosão de novos conhecimentos e temos que saber usar. É essa minha visão da tecnologia e das mídias sociais. Perfeito, professor. Eu acho que hoje é inviável a gente advogar contra a internet, né? Porque como a gente conversou, é uma geração, os meus alunos, eles estudam, infelizmente, eles não vão mais à biblioteca pegar um livro para estudar, eles estudam pelo YouTube, né? Eles estudam pelo Instagram. E eu falo, gente, aqui a gente dá informações, mas não, né? Você tem que aprofundar, você tem que realmente estudar. Então, eu acho que se tudo for dosado, né, pode funcionar muito bem. Pode funcionar muito bem. A gente vê, eu vejo hoje que também, né, as pessoas que se formam, a primeira coisa que elas vão fazer é abrir uma rede social. Como eu falei, é uma ferramenta Claro. de projeção gratuita, né? Não acho que né, não, isso não é errado, Não, pelo de contrário, eu forma acho que é uma alguma. ferramenta que deve ser utilizada. Mas é como o senhor falou, a gente tem que usar com muita responsabilidade. A gente vê algumas coisas assim que não são reais, né, professor? Assim como tudo nas redes sociais, né? A gente sabe que muita coisa que a gente vê na rede social não é real. Então, às vezes, a gente olha aquele profissional super bem sucedido porque ele tem 100 mil seguidores. Mas não é porque ele tem 100 mil seguidores que ele é um bom profissional. Então, eu sempre falo para o pessoal, né? Não é porque eu tenho 15, 16, 20... você tem que provar que você é bom de outras maneiras, né? Não é pela rede social que isso é provado. Mas, são como o senhor habilidades falou, diferentes, né, Ellen? exatamente. Tem gente que é muito bom de fazer Exatamente. merchan na rede social. São habilidades diferentes. Exatamente, né? E que não quer dizer que você é bom, você é um bom profissional. Então, eu nunca imaginei, né? Que eu fico muito feliz, assim, o Instagram não tem 2 anos e eu comecei despretensiosamente para compartilhar conhecimento. Às vezes eu postava algumas coisas no meu Instagram pessoal, porque eu gosto de estomatologia, eu acho lesão algo bonito. E meus amigos falavam, para de postar essas coisas, é muito nojento. Você posta essas coisas, eu vou parar de seguir. Eu falei, caraca, é verdade, né? E aí abri o Instagram e eu fico muito feliz de ver que são pessoas que gostam de estomatologia, que é uma área que muita gente não conhece, ou pessoas que não gostam, mas que querem conhecer um pouco, né? Querem entender, porque sim, aparece, né, professor, no consultório. Então, eu fico feliz, né? Eu chamo de stomatologists porque são pessoas que teoricamente gostam e ver essa comunidade crescer me deixa feliz, mas é sempre um trabalho com muita responsabilidade. Já errei algumas vezes, eu tenho que me corrigir, não é porque eu estou falando ali que eu estou sempre certa. De vez em quando a gente tem insegurança, fala, meu Claro. Deus, o senhor Paulo tá vendo o que eu tô postando, e se eu estiver falando alguma besteira, né? Então você tem que estudar e eu aprendo muito. Tem coisa que o pessoal posta ali, doença tal. Eu falo, Jesus, eu nunca escutei falar dessa doença. Eu vou ter que estudar, né? Então a gente acaba aprendendo, mas o que eu sempre enfatizo é uma maneira de divulgar a área, porque eu acho que é uma área que merece ser divulgada. A carga horária da estômago dentro da graduação, a meu ver, ainda ela é pouca. Assim, os nossos alunos ainda não têm esse contato que deveriam ter, né? Assim como tem nas outras especialidades.
na maioria dos cursos é ali no segundo, terceiro ano, no quinto, aqui é o quinto ano, né? O pessoal já nem tem mais contato com estomatologia. Já esqueceu? Então foi uma maneira de divulgar a área e, enfim, né, de compartilhar conhecimento, e eu aprendo muito também. Então é muito legal. E de ter essas oportunidades como a gente está tendo hoje, né, professor? Que é um papo muito gostoso, né? E resgata algumas raízes, né, da estomatologia. Eu tenho a impressão de que quando você pensou nos temas e quando eu vi as suas perguntas, eu não questionei nenhuma, eu falei, tá ótimo, porque na realidade é um papo de raiz da estomatologia Raiz e mesmo. pensar em mercado, pensar em projeção, pensar em opções, e eu acho que a gente conseguiu discuti bastante. Eu acho que os colegas que estão aí entenderam bem, comentaram, eles mesmos resolveram um monte de coisa aqui, né? Eles resolveram, eu vi E que eles várias resolveram em inglês coisas, aí. né? Então, assim, eu acho isso muito Ótimo. legal e eu sempre fico preocupado, Ellen, que o dentista tem muita preocupação de como é que eu vou ter retorno da profissão. E eu sempre disse para os meus alunos o seguinte: o dinheiro ele é consequência, ele não é o motivo pelo qual você vai fazer. Quando você escolhe estomatologia como uma das especialidades que você quer seguir, ele não pode ser o motivo dinheiro, mas ele transforma depois em bom retorno. Eu nunca reclamei da odontologia. Eu sempre achei que a odontologia foi maravilhosa para mim. Eu ia muito bem no meu consultório em São Paulo. E eu não me arrependo de ter seguido essa área e com esse perfil. Né? Eu acho que você também não. Né? Com certeza. Então, assim, eu acho que hoje é difícil o dentista ficar muito rico. Alguns ficam, porque viram empresários, abrem as superclínicas, e eles têm dom para isso. Mas o dentista que vai ter só o seu espaço ali, ele vai viver bem, ele vai ter qualidade de vida, ele vai ser uma classe média alta. Né? E para o Brasil, é uma minoria. É, Né? Que a a gente nossa sempre olha realidade. aqueles que têm muito. Né? O cara fica olhando o dono da van, dono do madeiro. Mas não, você tem o seu espaço. E você tem o seu horário. Você tem os seus momentos. O espaço é seu. E é só você. Você não tem preocupação de administrar um monte de funcionários, de um monte de problemas. Você administra o seu espaço. E eu acho que isso é muito bom para muito bom na odontologia. Né? É uma liberdade que nós temos e que eu acho muito interessante. Meu filho mais novo, ele estava pensando em medicina e odonto. Ele está tomando umas decisões, fazendo cursinho esse ano. E uma vez ele comentou que ele não queria mais ser médico porque ele achava que os médicos eram muito tristes, muito fechados. Mas ele achava que dentista, com a mãe é dentista, o pai também é, e encontra um monte de dentista e fala assim, dentista está sempre alegre, parece estar sempre feliz. E eu fiquei pensando, na cabeça de um menino de 16 anos visualizar isso naquela época, quer dizer, é porque nós gostamos do que nós fazemos. Que lindo, que lindo. E eu acho que essa é a minha mensagem final para nosso bate-papo hoje, da minha parte, né, Ellen? Nós gostamos do que nós fazemos e por isso nós somos felizes. Não é porque não tenha dificuldades, claro que tem, Tem muitas. mas é gratificante fazer o que nós fazemos. Professor, que lindo essa... Fechou com chave de ouro esse encontro, eu estava super ansiosa por esse encontro, falei para o senhor. Eu tenho certeza que muita gente também, tem muita gente que não conseguiu acompanhar a live inteira, mas eu vou disponibilizar para o pessoal, porque eu acho que foi muito rico. Muitas das perguntas que eu fiz ali, que eu propus para o senhor, é porque são perguntas minhas mesmo, né? Falei, estomatologia raiz. Eu me sinto uma estomatologista raiz, né? Com aquela formação da Mantesca, né, professor? Fica aqui um Sim, abraço, com não sei se ele está certeza, vendo aí o com professor certeza. Damante. Eu mando o WhatsApp, mas ele não entrou muito nessa era da tecnologia ainda. A última vez ele demorou 2 meses para me responder. Juro. Mas aquela estomatologia raiz de diagnóstico, de Dr. House mesmo, né? Então, muitas dessas dúvidas que eu coloquei ali eram coisas que passavam pela minha cabeça e também de muita gente que veio me perguntar e às vezes eu não sei o que responder, né? Então, eu acho que para mim foi muito válido, eu espero que para o pessoal também, que a gente faça aí que as pessoas se apaixonem cada vez mais pela Com certeza. estomatologia, não que elas tenham que seguir a área, mas que elas Claro.
entendam que é uma área tão importante quanto todas as outras, né? Que deve ser valorizada como todas as outras e que existe um profissional que faz isso. Muita gente encaminha para o médico. Não, gente, a gente tem um colega dentista que faz isso. Né? Então, vamos lembrar desse colega também e que a nossa especialidade somente cresça. Esse é o nosso endomarketing, né? Exatamente. Usando a terminologia atual, esse é o nosso endomarketing. Exatamente. Nós vamos lutar. Essa é a minha luta. Eu falo, essa é a minha missão. A minha mãe, até um tempo atrás, ela não sabia o que eu fazia, que a minha filha faz uma coisa de estômago. Eu conto isso pro pessoal. As pessoas têm que entender que essa especialidade existe, né? E que nós somos importantes também. Com certeza. Professor, eu queria mais uma vez te agradecer. Dizer que foi um prazer, uma honra. Eu acho que foi uma presença assim, de muito peso, né? Daria para fazermos, o pessoal pedindo outras lives aí. O professor Paulo é uma enciclopédia, gente. E sempre que ele quiser, as portas aqui estão sempre muito abertas. Ele falar, quiser voltar amanhã, ele volta sempre que ele quiser. Muito obrigado. Deixa aí o meu beijo, o meu abraço muito carinhoso para o pessoal de Bauru. Eu sinto muita falta da FOB, sinto falta de Bauru, sinto falta dos amigos que eu tenho aí, dos meus mestres, que para sempre vão ser meus mestres, meus professores. E espero revê-lo, senhor, pessoalmente, né? Espero que logo, logo a gente consiga se abraçar, todo mundo. É bom. Sair disso, a gente vai sair, se Deus quiser. Com certeza. Com certeza. Muito bem de tudo isso e logo estaremos todos juntos. E é isso, bom. gente. Obrigado. Paulo, mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal, que ficou até agora. Minhas lives nunca duram 1 hora. Eu não consigo. Eu preciso sugar ao máximo esse pessoal que vem falar aqui. E é isso. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição lá no Instagram. Sigam o professor Paulo também. E a gente vai se falando aí, né? Pelo meio virtual. Professor, legal. Um abraço para a Márcia. Obrigado. Você também, para o seu marido. Aproveitem aí. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Uma boa noite, gente. Boa Valeu. noite.